Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática. Hoje nós vamos ver área de pirâmide, ou seja, a área total da pirâmide. Espero que vocês gostem, que vocês curtam. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. Vamos lá? Vamos lembrar o que é uma pirâmide? Uma pirâmide é um sólido que tem embaixo a base é um polígono e as laterais dela são triângulos. Essas laterais se encontram culminando no vértice. O vértice é a ponta de todos os triângulos reunidos. Então, nós vamos calcular a área dessas laterais e mais a base da pirâmide. Vamos entender isso melhor? Área da superfície de uma pirâmide. Aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular, no caso aqui de base quadrada, com 4 lados iguais. Uma pirâmide ela tem o vértice, ela tem a base, o vértice e a base, a parte que apoia. Nós temos as arestas. Arestas é a união de duas faces, vão formar linhas. Essas linhas são as arestas laterais, que está aqui, ó, aresta lateral, que são, no caso aqui, 4 linhas, porque a base é quadrangular. Nós temos a aresta da base, que são essas linhas que se encontram entre a face lateral e a base e vão formar essas linhas na base, que são as arestas da base. Nesse caso aqui também 4, porque a base é quadrangular. Além das arestas, nós temos a altura da pirâmide, que vai do vértice até a base da pirâmide, tá? Isso em vermelho se chama altura. O que é a apótema da pirâmide? É a altura que vai do vértice até a minha base. Só que ela vai encostar na minha aresta da base. Ela vai dividir a minha face lateral em duas partes iguais. Temos também o apótema da base, aqui em laranja, que vai do centro e vai dividir a minha base em duas partes iguais. E fica na parte de baixo, é o apótema da base. E a gente não pode esquecer também que esse apótema lateral é a altura da minha face, é a altura de cada triângulo que forma a face da minha pirâmide. Uma pirâmide é composta pela base, que pode ser quadrangular, pode ser triangular, pode ser pentagonal, pode ser hexagonal, pode ter quantos lados quiser. Toda a lateral, toda a face da minha pirâmide vai ser um triângulo, tá? Então, qual é a fórmula para calcular a área total de uma pirâmide? Vai depender. Quanto à lateral, vai ser sempre a mesma. Cálculo da área de cada triângulo. Agora, em relação à base, vai variar. Se a base for um quadrado, a fórmula de calcular a área da base é uma. Se for um hexágono, é outra. Se for um pentágono, é outra. Então, vai mudar de acordo com a minha base. Mas a área lateral sempre será da mesma forma. Então, esses são os elementos da minha pirâmide. A área total da pirâmide é a área lateral. Aqui, nós temos uma pirâmide hexagonal aberta, tá? Com os 6 lados. Cada lado é um triângulo. Nós vamos calcular a área de cada triângulo, que é a área lateral, mais a área da base. Nesse caso aqui, a área, eu vou calcular a área de um hexágono. Somando os dois, eu vou ter a área total de uma pirâmide, tá? Então, para eu calcular a área total, eu tenho que calcular a área da base mais a área lateral. Se a base da minha pirâmide for regular, ou seja, se todos os lados tiverem o mesmo tamanho, basta eu calcular a área de um triângulo e multiplicar. Se eu tenho uma base quadrada, eu vou calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4. Se a minha base for um pentágono regular, com 5 lados iguais, eu vou calcular a área de um triângulo e multiplicar por 5. Se a minha área da base for um hexágono regular, quer dizer que os 6 lados têm o mesmo tamanho, eu vou calcular a área de um triângulo e multiplicar por 6. Tudo vai variar de acordo com a base da minha pirâmide, ok? Vamos fazer um exercício para deixar isso mais claro? Vamos lá? Calcule a área total de uma pirâmide quadrangular regular, cujo apótema lateral mede 12 centímetros e a aresta lateral mede 15 centímetros. Bem, então, em primeiro lugar, eu quero a área total de uma pirâmide quadrangular, que tem 4 lados, regular. Se é regular, esses 4 lados são iguais, então eu estou falando de uma base quadrada, cujo apótema lateral mede 12 centímetros e a aresta lateral mede 15 centímetros. Está me falando que essa aresta lateral, cada uma das arestas mede 15 centímetros e que o apótema lateral mede 12 centímetros. Apótema lateral é a distância que vai do vértice até o meio
da minha aresta da base. Então, aqui eu tenho 12 centímetros. Esses são os dados que o problema me deu. É com isso aqui que eu vou ter que descobrir qual a área total da minha pirâmide. Lembrando que a área total é igual à área da base mais a área lateral. Mas a área lateral de uma pirâmide é um triângulo. E como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, para eu calcular a área do triângulo, eu tenho que saber a base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou pegar um dos triângulos e vou colocar para cá para a gente poder fazer o cálculo. Aqui está o triângulo. Eu tenho que calcular a base, que no caso é a minha aresta da base. Eu tenho que saber qual é a altura desse triângulo, que é esse ponto que vai do vértice até o meio da minha aresta da base. Mas a altura da face de um triângulo não é a mesma coisa que o meu apótema lateral. Ó, o apótema lateral não vai do vértice até o meio da base. Então, essa altura é igual ao apótema. E quanto é o apótema? 12 centímetros. Isso o problema me deu. Então, se eu já tenho a altura da minha pirâmide, quem está faltando? Saber a aresta da base. Para descobrir a aresta da minha base, eu posso usar a relação métrica, que eu ensinei lá na aula de pirâmide. Qual é essa relação métrica? Quando eu traço o apótema lateral da base, eu formei aqui um ângulo de 90 graus. Ó, formei um ângulo de 90 graus. Então, eu formei um triângulo retângulo. E em todo triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aqui eu tenho a hipotenusa, que é a aresta da minha base, tenho um cateto, que é um lado, né, que me deu, que tem 12 centímetros, e tem esse outro pedaço aqui embaixo, que é a aresta, que é a metade da aresta da minha base, que eu não sei quanto mede. Então, a gente vai calcular. Olha, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Cateto é lado, cada um dos lados. Quem é a hipotenusa aqui? 15 centímetros. 15 ao quadrado é igual ao cateto, que é um dos lados, 12 ao quadrado, mais o que eu não sei, que eu vou chamar de x ao quadrado. Então, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. É igual a 12 ao quadrado, 12 vezes 12, que vai dar 144, mais x ao quadrado. Eu vou passar para o lado de cá o x para não ficar confuso. X ao quadrado mais 144 é igual a 225. Só invertir, tá? X ao quadrado vai ser igual a 225. Esse 144 vai para o outro lado com sinal negativo. X ao quadrado vai ser igual a 5 menos 4, 1. 22 menos 14, 8. X ao quadrado é igual a 81. X vai ser igual a raiz de 81. Esse quadrado foi para o outro lado em forma de raiz. X vai ser igual a raiz de 9 ao quadrado, tiro da raiz, x é igual a 9. Então, esse pedaço aqui, tá, do meu triângulo vai ser 9, mas eu quero toda a aresta da base. Aqui é só a metade. Então, 9 mais o outro lado, que vai ser 9 também, eu vou ter 18. Então, já descobri que a aresta da minha base mede 18 centímetros. Sabendo isso, eu posso ir em frente. Então, eu sei que a área total do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? 18 centímetros. Vezes a altura. Quem é a altura? 12 centímetros. Divididos por 2. Então, a área do triângulo, eu estou calculando apenas a área de um triângulo, tá? Nós temos 4. Então, a área do triângulo vai ser igual. Aqui eu posso simplificar 18 com 2 a 9 vezes 12. A área do triângulo, 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 9, 1, 10. A 108 centímetros quadrados. Mas essa aqui é a área de um triângulo. A minha pirâmide tem 4 triângulos. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 4. Então, a área da minha face lateral
Ou seja, dos meus 4 triângulos vai ser 4 vezes 108. A área da minha face lateral vai ser 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 1, 4. 432 centímetros quadrados. Isso aqui é a área lateral, tá? A área da minha face lateral, é o meu AL. Vou botar aqui AL, tá? Agora eu tenho que descobrir a minha área da base. Se é um quadrado, eu já sei que uma das arestas mede 18, se aqui mede 18, aqui também mede 18. É só multiplicar. Então, a área da minha base vai ser igual a... Então, vamos fazer aqui, ó, 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 4, 8 com 4, 12, vai 1. 324 centímetros quadrados. Então, eu já achei a área da base e já achei a área de cada um dos meus triângulos que compõem a minha face lateral, que deu 432 centímetros quadrados. Aqui deu 324 centímetros quadrados. Agora que eu já sei quanto deu a área da base e quanto deu a minha área lateral, basta somar. A área total é igual à área da base mais a área lateral. A área da base, 324, mais a área lateral, 432, que vai dar 4 mais 2, 6, 3 mais 2, 5, 4 mais 3, 7. 756 centímetros quadrados. Então, essa é a área total de uma pirâmide quadrangular regular, cuja aresta da base mede 18 centímetros e a aresta lateral mede 15 centímetros, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre a área de pirâmide. Espero que vocês tenham compreendido e eu vou deixar lá na descrição o link das aulas anteriores, onde eu explico as relações métricas da pirâmide, os elementos de uma pirâmide. Vou deixar também a aula de volume da pirâmide. São aulas que vão ajudar vocês no entendimento dessa aula aqui. Espero que vocês curtam e compartilhem, que se inscrevam no canal. Até a próxima aula.